Os fantasmas sempre foram o carro-chefe de Supernatural. É o monstro que mais aparece na série. E na primeira temporada não é diferente. Tanto que o primeiro vilão que os irmãos, Sam e Dean caçaram foi um fantasma. Então nesse vídeo vamos falar de todos os fantasmas que apareceram na primeira temporada de Supernatural. Mas antes do vídeo, já deixa aquele likezão aí para dar aquela força para nós. E se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades que vem por aí. Primeiro fantasma a aparecer na série foi no episódio piloto. A mulher de branco, Constantine, em vida, foi traída pelo marido, o que levou ela a matar os filhos e depois se suicidar. Agora ela fica à beira da estrada pedindo carona, e quando encontra um homem infiel, ela mata ele. E por ser um fantasma, o jeito de matar ela é do mesmo jeito que mata qualquer fantasma, é queimando os restos mortais. Mas no caso da mulher de branco, o jeito que encontraram para matar ela foi um pouco diferente. O Sam, levou ela até os filhos dela, que acabou, os fantasmas dos filhos dela mataram ela. O segundo fantasma a aparecer na série foi Peter Schweener, um menino de 8 anos, e em vida era zoado, fazia um bullying com ele, até que um dia fizeram uma brincadeira de um mau gosto, colocaram a cabeça dele embaixo da água e permaneceram lá, o que acabou levando à morte dele. Depois os caras, os meninos da meia idade dele, jogaram o corpo dele no rio, no lago Minnesota, e acabou indo pro fundo. Agora ele começou a vingança dele contra os caras, que causaram a morte dele quando ele era criança. E esse é um fantasma interessante porque ele não mostra a morte dele, mas o espírito descansou, afinal ele conseguiu, a vingança completa sobre os assassinos dele. O próximo fantasma a aparecer foi Bloody Mary. A lenda onde, fala 3 vezes na frente do espelho e a Bloody Mary aparece e mata a pessoa. Só que a Bloody Mary de Sobrenatural era diferente. Em vida, ela tinha um caso com um doutor, e esse doutor, que era casado, para Mary, não contar para a esposa dele e acabar com o casamento dele, ele matou ela na frente de um espelho esse que ela tentou usar, para revelar quem era o assassino dela. Então ela se transformou em um fantasma que assombra os espelhos. Todas as pessoas que falam Bloody Mary 3 vezes, ela aparece, mas não para matar aquela pessoa. Ela mata uma pessoa que tem, vamos dizer, culpa no cartório, que tem envolvimento em alguma morte. Então não necessariamente a pessoa que fala em frente ao espelho que vai morrer, como no primeiro caso, por exemplo, da série. A guria lá fala 3 vezes, mas quem morre é o pai dela. E foi criativo o jeito que o Dinho sempre encontraram para matar ela. Fizeram ela olhar pro reflexo dela. Então o reflexo estava no espelho, matou o fantasma. Afinal ela tinha culpa no cartório, ela matou, várias pessoas. Agora vamos falar do Homem Gancho. Esse fantasma era interessante. Em vida, ele era o Homem Gancho e tudo mais. Quando morreu, ele começou a assombrar, usando o gancho dele, que foi derretido, e acabou indo parar numa igreja. Lá ele se infiltra nas emoções da filha do reverendo, e todas as pessoas que a filha do reverendo acha que merece ser punida, ele aparece e mata. O Dinho sempre encontra o caixão, dele, e queima os restos mortais dele, mas isso não funciona porque faltava o gancho. E aí que vem a parte interessante. Ele foi derretido e se transformou num tipo de amuleto que a filha do reverendo usava. E no final, a filha do reverendo estava com tanta culpa que ela
achava que ela merecia ser punida, então o Homem-Ganso foi atrás dela. Até que o Sam e o Dean, né, conseguem encontrar o amuleto que estava no pescoço dela, queima, né, e acaba assim, né, com o Homem-Ganso. O próximo fantasma que apareceu na série foi o Doutor Helicote. Esse doutor que é meio maluco, porque ele fazia uma experiência bem estranha no hospital onde ele trabalhava. Só que um dia os pacientes se revoltaram, mataram ele e colocaram fogo no hospital psiquiátrico, né? E agora ele assombra lá, só que os pacientes também estão lá. Só que os pacientes tentam ajudar as pessoas avisando, né, que elas estão correndo perigo. Até que seja tarde, né, e o doutor pega essas pessoas e faz as experiências. Afinal, ele continuou, né, fazendo as mesmas coisas que ele fazia em vida, deixando as pessoas malucas. O Dinho Semi entra nesse asilo aí, nesse hospital, e o Semi acaba sendo pego pelo doutor, fica malucão. O Semi só é derrotado porque o Dinho engana ele, né, e derruba ele e assa o corpo do doutor Helicote, né, e quase que o Dinho também vai. Só não foi porque ele jogou o isqueiro, né, e conseguiu botar fogo, né, no resto mortais do doutor, e assim, né, dando fim nesse fantasma. O próximo fantasma que nós vimos na série é um racista, né, o Silas Dolion. Ele começou a matar pessoas negras e acabou, né, que ele foi morto. Não conseguiam prender ele, então mataram ele, se juntaram um pessoal lá e mataram ele, colocaram ele dentro da caminhoneta dele e afundaram, né, num rio que tinha na propriedade da família dele. Agora ele voltou para buscar vingança. No início todo mundo pensava que ele matava pessoas negras, mas não era isso. Ele estava, né, se vingando das pessoas, né, que mataram ele, causaram a morte, né, dele. Queimar os restos mortais dele só não funcionou porque ele também tá ligado à caminhoneta, né, que ele morreu, que foi enterrado entre aspas. E o Semi, né, ia ter que colocar fogo nessa caminhoneta. Só que para isso ia ser muito difícil. Então ele achou uma ideia diferente. Ele fez o Semi atrair o Dolion até a igreja onde ele colocou fogo, né, e umas crianças lá morreram. Porque solo sagrado, né, o fantasma não ia conseguir passar. E foi isso que aconteceu, né. Quando ele chegou lá, ele acabou, né, sendo destruído. E o último fantasma que apareceu na primeira temporada de Supernatural foi Melanie Melcher. Essa guria aí, né, que ela diabinha em pessoa quando ela era viva, matou os pais, depois foi adotada e matou os pais adotivos também e se matou, né. E agora ela assombra o quadro da família, né, os Isaiah Melcher lá. E todo mundo pensa que é o Isaiah que mata as pessoas. O que acontece? A pessoa compra o quadro, a guria vai lá, sai, passa navalha em todo mundo, né? E eles vão atrás do Isaiah, né? Mas não era o Isaiah, era a Melanie, né? Só que quando o Dinho, o Semi e a Sarah chegam lá na casa, eles descobrem. E aí, né, tem um detalhe interessante. A Melanie foi queimada, né, mas tem uma boneca lá que era feita, né, e tinha cabelo dela. Então precisava ser queimada. E é isso que o Dinho vai, né. Ele vai até lá onde tá as urnas e esses brinquedos da guria e queima, né, a boneca. E assim acaba, né, com essa fantasma, né, que, cara, é a pior, né, que apareceu nessa primeira temporada. Era ruim mesmo, né. E esses foram os fantasmas que apareceram na primeira temporada de Supernatural. E aí, qual desses você gostou mais? Me conta aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.